Cristo é a minha vida, é a sua? Será que é mesmo? Nos últimos 2 meses têm sido meio corridos no preparo dos estudos sobre a volta do Senhor. Eu havia me programado, coloquei em destaque aqui, eu me programei, para nessas 2 últimas semanas me dedicar exclusivamente aos estudos. Aí o Flávio ficou doente, o Thomas não pôde estar com a gente, tinha falado com ele, convidei o irmão para estar, o Jonas também não pôde. E foi meio rápido, eu falei, Senhor, o que nós vamos tratar lá? E pedindo a Ele para um direcionamento, eu estava na sala mexendo nas coisas e vi um estudo que eu havia esboçado há um tempo atrás, uma das madrugadas de acordar um pouco mais cedo, e eu entendi que nós poderíamos tratar desse assunto. Ele se fundamenta num versículo que nós já citamos algumas vezes, que é esse que está aí. Eu vou estar projetando os textos aqui, para nós acompanharmos, lermos juntos. João 15:5, é um texto que tem mexido muito comigo. E ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E nós já conversamos algumas vezes aqui sobre esse texto, compartilhado com os irmãos nos cafés que a gente tem tido, na oração, com a minha esposa tem falado sobre isso, e tenho clamado ao Senhor para que eu tenha esse versículo não decorado, mas que ele esteja tão impregnado na minha mente, no meu coração, que quando eu for tentado a fazer alguma coisa, eu antes clame a Ele e diga, Senhor, eu não posso fazer nada sem o Senhor, me capacita a fazer. Eu não posso fazer nada para te agradar a partir de mim mesmo, Senhor. O Senhor disse isso, então me capacita a isso. Jesus está dizendo para aqueles homens que eram os seus discípulos e para nós hoje. Eles não podiam fazer nada sem Cristo. Nós não podemos fazer nada sem Cristo. E se nós tentarmos fazer a partir de nós mesmos, Ele não aceita. É justiça própria que Ele não aceita. Por que tratar novamente desse texto? Aí o Senhor trouxe ao meu coração um outro texto. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Paulo escrevendo sobre os fundamentos da igreja para aqueles irmãos de Filipos, ele disse assim, Filipenses 3:1, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Além de não ser problema para mim de falar as mesmas coisas, é uma alegria, é segurança para vocês ouvirem das mesmas coisas. É segurança para nós ouvirmos que sem Ele nós não podemos nada. Porque quando nós errarmos e nós ficarmos frustrados, nós vamos lembrar dessa verdade. Lembra, meu filho, sem o pai falando para nós, meu filho, sem o meu primogênito você não pode. Oh Senhor, tem misericórdia, eu tentei a partir de mim mesmo e não consegui. Por isso é segurança para nós ouvirmos essas mesmas verdades. E às vezes a gente fica pensando, quando nós que pregamos a palavra, e somos tentados a querer ser criativos.
ser originais. É por isso que boa parte da igreja está o que está hoje, porque em nome da criatividade nós vamos largar a base, o fundamento. Não, nós temos uma mensagem só: Cristo. Essa é a nossa mensagem. E o que é o centro dela? É se Ele é de verdade Salvador e Senhor da minha e da sua vida. Nós somos chamados sim para anunciar, como Paulo diz, todo o conselho de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem muitas verdades em várias áreas da nossa vida que nós devemos aprender, ser ensinados, como nós devemos nos portar nos nossos casamentos, com os nossos filhos, como nós devemos ser filhos que agradam ao Senhor, como nós devemos nos portar diante das autoridades, as autoridades que até às vezes a gente acha que não deveriam estar lá, mas que foram colocadas por Deus, então por isso nós devemos nos submeter a elas. E tudo isso está na palavra de Deus, mas sem Cristo nós não podemos obedecê-las. Por isso que todo o conselho de Deus só tem uma base: Cristo. Cristo em nós, Cristo habitando em nós. E aí eu queria então que a gente pudesse ver isso e entender que é imprescindível, como é fundamental que eu e você saibamos que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Nós já enfatizamos também que a fé cristã não é uma religião. Por que não é uma religião? Porque religião é o homem tentando fazer alguma coisa para ganhar de Deus em troca. É um conjunto de regrinhas. Você, obedece aqui, faz isso, para de fazer isso e depois você tenta agradar a Deus. Religião é isso, qualquer religião se pauta nisso. As regras variam de religião para religião, mas fé em Cristo é um relacionamento com Cristo. Na religião, a religião ela oferece algumas práticas para a gente poder de repente ganhar alguma coisa em troca. Se você participar, se você der uma oferta, Deus vai prosperar. Se você fizer isso, Deus vai te dar saúde. Você vai ser aceito. Você vai ter proteção divina. A ideia, por exemplo, se nós tivéssemos ido no batismo, tivesse sido acontecido e voltado para casa, tivesse sido um dia agradável, graças a Deus. Mas porque não foi, é o quê? Graças a Deus também. Só que para alguns, eu dou graças a Deus por algumas coisas. Não, em tudo dai graças, ainda que a gente não entenda por que Deus não permitiu aquela situação. A Bíblia diz: em tudo nós devemos dar graças. E esse relacionamento com Cristo não tem nada a ver então com religião. As religiões, elas se pautam no que você tem que fazer ou deixar de fazer. Por quê? Porque o mundo é assim, não é? O mundo vai dar prêmio para quem? Para os melhores. E se você é o melhor na escola, se você é o melhor no esporte, no trabalho, é o mais esperto, é o mais forte, é o mais bonito, você tem recompensa no mundo. E a gente acha que com Deus é assim. Então, se eu for o melhor, se eu obedecer mais, se eu praticar mais, Deus vai reconhecer isso e vai me dar a recompensa final, que é o céu. É a pergunta do meu parente lá. Se eu tiver um coração puro, o meu coração mais puro possível, eu vou agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que não existe coração puro. Se eu for uma boa pessoa, a Bíblia diz que não existe nenhum bom. Se eu tentar, a Bíblia diz que não aceita a nossa prática. Não dá. Só por meio de Cristo. Mas a religião prega isso, e às vezes a gente se engana. Eu estava meditando e lembrei desse texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 31, que como a palavra de Deus, ela quebra com toda a nossa pretensão, e o que Paulo diz aqui é impressionante. Ele está falando para irmãos, para nossos irmãos daquela época. Qual o critério que Deus tem para escolher? 1 Coríntios 1, 26 a 31, nós vamos ler devagar esse texto. Ele diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Chamados para quê? Para a fé, quando vocês creram no Evangelho.
Pensa um pouquinho no que vocês eram antes de vocês nascerem de novo. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. O que ele está dizendo? Deus não leva em conta isso. Nós levamos, a religião leva, mas Deus não considera isso. Por que Deus fez isso? Acepção de pessoas? Não. Porque sábios, poderosos e de nobre nascimento, em sua maioria, não precisam de Deus. Então ele chamou estes. Aí versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus está mostrando o que realmente importa para Ele. Reconhecemos que nós não somos nada e que dependemos totalmente dEle. Versículo 28. Ele escolheu as coisas mais insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são para reduzir a nada as que são. Agora, para quem que ele está dizendo isso? Irmãos, lembra do que vocês eram antes de crerem? Vocês eram, eu e vocês éramos isso aqui, desprezados, que não somos nada. Nós não éramos nada. Se fôssemos alguma coisa, precisaríamos que Deus nos colocasse no mais baixo para reconhecermos quem nós realmente éramos. Agora, a religião, ela vai premiar aqueles que são melhores. Então, para que ninguém se glorie diante dele, versículo 29, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. O que está mostrando? Que nós fomos aceitos, mesmo nós não sendo nada. E que Ele não aceita se nós quisermos mostrar algo para Ele. É isso que Ele está dizendo. Por isso que nós, como cristãos, precisamos dEle, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Se você, vamos admitir então que você que esteja aqui crendo em Cristo, seja um sábio, um poderoso, ou nasceu em berço esplêndido, né? Porque ele disse, não são todos, a maioria não é chamado nesse estado porque não quer. Mas se você é, saiba que se você é, porque Deus deu também. Foi porque Deus deu, pela sua graça. Quando Daniel chega para Nabucodonosor, o imperador da época, o homem mais poderoso da terra, ele diz assim, ô Nabucodonosor, você está aí porque Deus colocou você aí. E o negócio era tão sério que quando Nabucodonosor queria glória para ele, Deus fez de Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, literalmente, pastar. Não é linguagem figurada. Ele ficou como um animal, pastando, comendo mato, para mostrar quem colocou ele lá. Deus fez isso. Tudo que eu e você temos foi dado pela graça de Deus. E, infelizmente, alguns se vangloriam, achando que conseguiram a partir deles mesmos. Na igreja estão o rico, em minoria, e o pobre. O intelectual, em minoria, e o analfabeto. O atleta e o deficiente. A igreja é assim. No contexto de Paulo, a igreja tinha donos de escravos e escravos. Donos de escravos e escravos que participavam da igreja juntos. Na sociedade era diferente, mas diante de Deus não era. Não pode, não deve ser. Por que a gente está falando disso? Porque se no mundo ganham os melhores, Deus recebe doentes, não os melhores. Por isso, e essa talvez seja o maior impedimento de uma pessoa ir para Deus, porque ela acha que ela não é tão ruim como a Bíblia diz que ela é. A fé cristã, ela é composta de pessoas fracassadas, doentes,
que reconhecem pela ação do Espírito Santo. Todos nós somos doentes fracassados. Alguns não reconhecem porque não houve a ação do Espírito. Por isso que, se nós cremos hoje, eu e você cremos, nós precisamos entender que houve uma ação sobrenatural para mostrar quem nós éramos de verdade. Porque se ele não fizesse isso, nós íamos nos achar os melhores. Nós não íamos nos achar tão ruins como nós realmente somos. Quando nós, pecadores, reconhecemos pelo Espírito que precisamos de um Salvador e recebemos a Cristo, o que aconteceu ali? Um relacionamento teve início. Começou um relacionamento com Deus por meio de Cristo. Quando nós então reconhecemos que somos o que somos, o Espírito mostra isso, nós vamos para aquele que pode nos transformar, que é Cristo. Isso é novo nascimento. Receber a Cristo, crer na morte e ressurreição, isso é conversão. Não sou eu que me converto, é Deus que me converte a Ele. Conversão, salvação é a ação de Deus, exclusiva dele. E ali começa então uma nova vida. O problema é que muitos cristãos pensam que depois desse início, a partir do momento que Deus nos deu uma nova vida de graça, somos nós quem vivemos a vida cristã, e não é. E é nisso que nós erramos e esquecemos de que sem Ele nós não podemos nada. Irmãos, nós precisamos ter consciência plena disso. Nós não podemos obedecer nada do que Deus manda se Deus não nos capacitar a fazer. Não podemos. Agora, para que Ele nos capacite, nós precisamos, como Ele disse, permanecer nele, andar com Ele, no relacionamento com Ele. E aí então nós vamos lá para o texto de João 15, os versículos de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Por que Jesus usa a figura da videira? Porque a videira era uma árvore muito comum, era conhecida na época de Jesus. E ela era tão conhecida que Jesus usou a videira como símbolo de Israel. Então, quando Jesus está dizendo para judeus que Ele é a videira verdadeira, os judeus entendiam completamente isso. Por quê? Porque nós, os judeus, que eles pensavam, somos o Israel escolhido de Deus, nós somos a videira. Mas quando vem Jesus dizer, eu sou a videira verdadeira, eles tinham compreensão completa do que Jesus estava dizendo. Eu que sou a videira verdadeira. E Jesus, ele está dizendo assim, eu sou a videira verdadeira. O que a gente consegue entender com isso? Que existe falso. Israel era a videira, que era o quê? Uma sombra. Todo o Velho Testamento tem um objetivo só: apontar para Cristo, mostrar Cristo, aquele que viria. O Novo Testamento mostra aquele que veio, o que ele veio fazer e que ele vai voltar. O Velho Testamento apontava, então Israel, eles não é que eles fossem melhores, eles precisavam entender, e foi isso que a maioria tristemente não entendeu, assim como a maioria tristemente não entende hoje, que Jesus, eles eram uma sombra, e a sombra nunca é a realidade, a sombra reflete a realidade de Jesus, que era a realidade.
Ele está dizendo assim: eu sou a videira. E aí ele está dizendo para os cristãos, versículo 2. E aqui é um ponto difícil para nós compreendermos. Ele disse que o pai é o agricultor, ou seja, é uma ação de Deus. Quando nós falamos de novo nascimento, é uma ação exclusiva de Deus. É Ele quem planta, é Ele quem cuida, que cultiva. O meu irmão sabe disso aí bastante. Eles estavam agora há pouco tempo, plantaram, e se não chovesse ia perder tudo. Quem cuida, o agricultor vai lá, planta, mas ele precisa de várias outras coisas, não é só plantar e deixar lá, precisa cuidar. E Jesus está falando assim: o meu pai é o agricultor, ele planta, ele gera e ele cuida, e ele faz gerar fruto, faz gerar vida. Mas Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. E aqui ele está dizendo assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele quem? O agricultor, o meu pai, corta. Uma coisa é cortar, a outra é podar. Aí ele diz assim: e todo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. O que significa este corta? Jesus é a videira verdadeira, mas existem, aliás, videiras falsas. A videira verdadeira produz ramos que, por consequência, por serem verdadeiros, vão produzir frutos. A videira falsa produz ramos que não produzem frutos. A videira, e Jesus está falando assim, aquele que não produz fruto, meu pai corta. Ele está dizendo para aqueles que parecem cristãos, mas não são. Todo ramo que estando em mim, estando em Cristo, dá fruto. Tem condição de um cristão não estar em Cristo? Não. Ele pode não estar se relacionando intimamente com Cristo. Mas se ele crer em Cristo, ele está em Cristo. Se não está, corta. Deus corta. Os ramos da videira que permanecem são parte da videira. São videira para sempre. E aqui alguns vão usar isso aqui para dizer o seguinte: está vendo? Quando Deus corta, perdeu a salvação. Alguns irmãos pensam assim. Está vendo? Esse texto mostra que quando Deus corta, é que essa pessoa estava na videira, era videira, mas porque ela abandonou a fé, Deus tirou a salvação dela. Nós não cremos assim. O que nós cremos é que este ramo que Deus corta, e o corte, depois a gente vai ver que era lançado no fogo, mostra, evidencia que aquilo ali nunca foi real. O ramo verdadeiro produz fruto. Alguns produzem mais do que outros, porque andam mais em Cristo, mas todo ramo produz fruto. Jesus está dizendo: todo ramo que estando em mim dá fruto. Que está em mim, dá fruto. O propósito nosso aqui não é tratar dessa questão de perder a salvação. Nós não cremos nisso. Existem várias passagens na palavra que garantem que o verdadeiro cristão não perde a salvação. Nosso mérito não é entrar nisso. O que nós queremos é entender como eu e você precisamos permanecer em Cristo, nós que cremos. Nós também, por isso, nós não podemos, não devemos, mas a Bíblia diz sobre joio e trigo, é uma outra figura. Aqui, o ramo que é cortado é igual ao joio. Mas quem são? Nós não sabemos. E nós não temos esse papel. Os discípulos falam assim: Senhor, o que nós vamos fazer? Vamos tirar o joio? Jesus fala assim: não, eles vão ficar até a colheita. A colheita é a volta de Cristo. E quando a gente prega a palavra, quem prega a palavra, a gente fica pensando naqueles que estão ouvindo, e que são joio, que não entendem, que não creem. Se você crê, e se eu e você cremos, nós sabemos que é pela graça. Somos trigo pela graça. Se você não entendeu ainda, você é joio. Você não conhece a Deus.
Mas há uma oportunidade ainda. Enquanto está vivo, tem a oportunidade de Deus transformar joio em trigo. Assim como Ele fez com todos os cristãos em todas as épocas, transformou joio em trigo. O irmão Sam Storms, ele comentando sobre esse texto, ele diz assim: aqui lemos que Deus, como lavrador, amavelmente, porque Jesus falou assim, Ele poda, um corta, o outro poda. Deus, como lavrador, amavelmente limpa, lava e purifica os crentes de tudo o que não contribui para a sua maturidade espiritual, que é os frutos. Os frutos, quanto mais frutos uma pessoa dá, Cristo concede, é que mais relacionamento ela tem com ela. É isso que ele está dizendo. Isso pode ocorrer de várias formas: a poda, disciplina, ensinamentos, provações, especialmente tribulações. E aí, com isso a gente tem que pensar o quê? Bom, se vem tribulação, Senhor, eu não quero de tribulação não. A gente vai ver que não é esse o nosso pensamento. Não deve ser esse o nosso pensamento. E lendo isso, eu fico pensando às vezes, quantas vezes que o Senhor trouxe tribulações, permitiu tribulações para a minha vida, e que eu reclamei. E o Senhor dirige pela palavra assim: por que você está reclamando? Eu estou permitindo isso para tratar na sua vida, porque se eu não fizer isso, você não vai crescer, não vai ter poda. E aí, Senhor, tem misericórdia, eu quero crescer, eu quero para a sua glória produzir fruto, então meu filho, eu vou cortar, para que produza mais fruto ainda. Então as tribulações são bênção de Deus. Versículo 3 de João 15. Vocês já estão limpos. Então Jesus está falando do corta, e ele fala assim, vocês que creem que são ramos verdadeiros, vocês já estão limpos. Não se preocupem, não se perde salvação. A salvação que eu dei é eterna. O meu Pai que trouxe vocês para mim, eu jamais lançarei fora. Vocês foram salvos antes da fundação do mundo, então não tem como você perder isso. Vocês já estão limpos. Como vocês foram limpos? E é tudo aqui, nós estamos percebendo, tudo aqui é linguagem figurada. Jesus não é uma videira, nós não somos ramos, mas é tudo para apontar para uma realidade figurada. Então nós estamos limpos de que forma? Pela palavra. Quando nós ouvimos a palavra e o Espírito revelou a nossa condição de pecador, Ele revelou o que Cristo fez, nós fomos limpos pela palavra. É isso que Ele está dizendo. Vocês, não é que vocês vão ser, vocês já estão limpos pela palavra. É passado, é consumado. A videira verdadeira está dizendo aos ramos verdadeiros que eles já foram limpos pela pregação da palavra. Por isso que, para eu e você crescermos, uma das maneiras que Deus estabeleceu, não são conjecturas, filosofias vãs. A argumentação oratória é Bíblia, palavra de Deus. Por isso que a gente abre e deixa Deus falar. E espera que Ele fale, porque a partir da palavra dEle, nós já estamos limpos, mas é por meio da palavra dEle que Ele vai formar cada vez mais o caráter de Cristo e vai trabalhar nas nossas vidas com a poda. Versículos 4 e 5 então. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está sendo claro aqui ou não, irmãos? Ele está dizendo para nós andarmos um relacionamento com Ele. Ele está dizendo para nós buscarmos a Ele, a face dEle, a presença dEle, para termos tempo com Ele. E tempo, 24 horas, tempo é exato. Você não vai conseguir aumentar os dias, o tempo, as horas. O que você tem que fazer? Tirar horas
de coisas que boa parte delas você não, e eu e você não precisamos, para estarmos com Ele, para buscarmos a face dEle, para buscarmos a direção dEle, para falarmos com Ele, para ouvirmos a Ele, para permanecer nele, é isso. Tendo contato com Ele, como irmãos, conversando das coisas dEle, meditando nas coisas dEle, exortando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros. Isso é permanecer em Cristo. É isso que nós precisamos. Todo cristão, inevitavelmente, como ramo vivo, vai produzir algum fruto. Se não produz nenhum fruto, é um ramo falso. É um ramo de uma videira que não é a verdadeira. Então sou eu que não. Esse ramo produz fruto porque ele está ligado à videira. O poder está na videira, mas Deus escolheu usar ramos. E Ele disse para nós ramos, para eu produzir em vocês precisam estar comigo. Eu quero que vocês estejam perto de mim. Por que não acontece, então, irmãos? Por que às vezes nós não vemos essa produção? Por que nós não vemos os frutos? É claro que aqueles que têm maior intimidade com o Senhor, eles não estão olhando para os frutos deles. Agora é para o Senhor, eles não veem. Mas por que nós muitas vezes vemos e não vemos frutos? Porque quando Deus poda, dói. E aí, ao invés de buscar nele, para ele nos capacitar a perseverar, a permanecer, a não reclamar, a não murmurar, nós reclamamos da ferramenta que ele tem para produzir mais frutos em nós. É isso. Deus só vai produzir frutos em nós pela poda. E podar é cortar. Muitas vezes nós reclamamos, outras vezes nós tentamos na carne, mas isso já está claro que na carne nós não podemos fazer. Então, o negócio é saber que não podemos na carne, e quando Ele podar, nós pararmos de reclamar e de murmurar. É simples assim também. Simples para a gente entender, é para viver. Se permanecermos em Cristo, Ele vem, poda com as lutas, nos capacita e Ele faz com que nós produzamos os frutos que Ele tem para nós. Um texto que nós já vimos em Romanos e que é muito claro. Romanos 5, versículos 3 e 4. Paulo está falando a mesma coisa aqui com outras palavras. Vamos ver se a gente consegue compreender essa realidade. Nós vamos ler pausado. Não somente isso, Paulo está falando assim, que nós nos gloriamos na vida eterna, na esperança, é uma glória só coisa boa. Mas aí ele diz assim, não somente isso, nós nos gloriamos na salvação e na esperança de que Cristo vai voltar. Isso todo mundo quer se gloriar. Mas ele diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, na poda. Aqui é Cristo. Ter prazer na tribulação, só em Cristo. Masoquismo? Não. Não. Buscar sofrimento? Não. Mas quando o sofrimento não tem uma explicação, a não ser que quando é consequência do pecado, aí não diz que é Deus, não. Se é consequência do pecado, a gente deve sofrer também. Agora, se está acontecendo alguma coisa que eu não consigo explicar e eu estou sofrendo, você pode saber, tem mão de Deus aí. E aí ou nós vamos reclamar, ou nós vamos nos gloriar. Nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Mas para que se gloriar na tribulação? Porque sabemos que a tribulação disciplina, dor, sofrimento, que vem sobre nós, área física, emocional, em relacionamentos, no trabalho, dificuldades, tribulações, é isso. Por quê?
sabemos que a tribulação produz. Produz o quê? Perseverança. A tribulação que o Deus soberano permite na vida do cristão tem um objetivo: produzir perseverança. Quando Deus é soberano, o que está acontecendo na minha e na sua vida agora, se não for consequência do nosso pecado, foi Ele que permitiu, boa ou má. Se eu e você reclamamos, nós estamos falando que o Deus soberano não sabe governar a nossa vida. Então, se Ele colocou, isso, você está entendendo como o evangelho que é pregado aí não tem nada a ver com isso. Venha para cá que aqui todos os teus problemas, especialmente financeiros e de saúde, serão resolvidos. Não tem nada a ver com o que Paulo está dizendo aqui. A tribulação produz perseverança. Ninguém persevera quando tudo está bom. Se está tudo bom, você não precisa perseverar. Eu e você não precisamos. Então, perseverança significa que apesar de, Senhor, está doendo, Senhor, mas me capacita a perseverar. Ela produz perseverança. A tribulação produz perseverança. A perseverança, por sua vez, vai produzir o quê? Um caráter aprovado. O caráter aprovado quem é? Cristo. Deus poda para formar Cristo em nós. Como Ele poda? Por tribulações. É dessa forma. Ele, pelas dificuldades, tribulações, vai produzir Cristo em nós. Paulo diz assim: o meu desejo é que Cristo seja formado em nós, em vós. Eu tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. O caráter de Cristo, a vida de Cristo, os frutos de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Hebreus capítulo 5, os versículos 8 e 9, para nós terminarmos. Como o caráter de Cristo foi forjado. Não, nós estamos falando de Deus em carne, sem pecado. Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, Deus em carne, Jesus, ele está falando de Jesus. Embora sendo filho, Jesus, Deus, homem, perfeito, sem pecado, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Ele teve o caráter formado pelas tribulações. É Deus podando. Jesus não precisava disso. Ele é Deus. Mas tem algo aqui que é para nós. Se o Filho de Deus, Deus em carne, sem pecado, passou por isso, para aprender a obedecer, e eu e você? Ele aprendeu a obedecer, ele, Jesus, aprendeu a obedecer pelo que ele sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte. Permaneçamos em Cristo. Ele é a fonte de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Como nós podemos? Permanecendo em Cristo. Permanecer em Cristo significa que Deus vai vir e vai tratar e vai podar, para que Ele em nós produza mais fruto. Vai depender da nossa resposta quando Ele podar. Qual vai ser a nossa resposta? Se nós reclamarmos, vai estagnar. Não vai crescer. Mas se nós, Senhor, está difícil, mas Senhor, eu recebo da Tua mão. Eu não tenho condição em mim, Senhor, mas me capacita porque eu quero, para a Tua honra e para a Tua glória, produzir frutos. Todas as vezes que eu e você reclamamos, seja do que for, nós não estamos permanecendo em Cristo. Por quê? Porque se Deus é soberano, Ele poderia evitar as tribulações que eu e você passamos. Sim ou não? E se Ele não as evitou, foi com um propósito: formar o caráter aprovado de Cristo em nós. Ou ainda,
nos aperfeiçoar ou ainda produzir mais frutos. Qual que é o objetivo, irmãos, de nós meditarmos nisso? Que Deus venha mudar os nossos conceitos. Nós não vamos buscar sofrimento. Existia um grupo, e ainda existe, dos religiosos, que se flagelavam e que buscavam o sofrimento físico como forma de serem aceitos por Deus. Não é isso. Agora, quando Deus permitiu os sofrimentos, primeira coisa, Senhor, não permita que eu murmure ou reclame. Eu não entendo. Eu posso sim, Senhor, se for da sua vontade. Tira isso. Nós sabemos de 2 exemplos de homens, um deles, Deus, que pediu e não tirou. E o outro, o homem de Deus, que pediu também e não foi tirado. Jesus, para ir para a cruz, se possível, Pai, tira a cruz do meu caminho. O Pai disse não. Paulo, com o espinho na carne, Pai, está doendo, a minha graça te basta. Então pode ser que nós peçamos, nós podemos pedir, mas Ele não vai tirar. E se Ele não tirar, entendamos que é a vontade dEle para formar o caráter de Cristo em nós. Amém?